Como o pastor João disse, hoje nós vamos continuar a carta de Tiago, essa exposição, e confesso que tem sido uma carta desafiadora, eu acredito que para aqueles que escutam e também para aquele que vos prega. É uma carta de muito confronto, é uma carta de praticidade envolta de um conceito poderoso que Tiago está falando. E hoje nós vamos trabalhar o capítulo, nós vamos trabalhar o momento da carta de Tiago, aonde dentro dos últimos 5 séculos foi um dos pontos de maior tensão dentro da história da igreja. É onde Tiago, ele afirma que a fé sem obra, ela é morta. E aí isso tem vários debates, vários pontos de reflexão, e nós vamos entender o que Tiago está falando. Já adianto que eu não vou aqui tentar ficar justificando e tentar encaixar o que Tiago falou dentro de uma perspectiva. Amém? Vamos deixar que o texto fale do texto. E da mesma maneira, nós também vamos precisar falar de Paulo, é claro, para tentar resolver qualquer tipo de mal entendido sobre esse conceito. E da mesma forma como vamos fazer com Tiago, também vamos fazer com Paulo. Não vamos olhar através já de uma ótica enviesada de um conceito teológico. Nós vamos deixar que o texto fale sobre ele mesmo e chegarmos a algumas conclusões. Amém? Então é um dia onde que nós vamos fazer bastante leitura, né? Então a gente vai utilizar bastante a Bíblia. Se você já tem, já pode colocá-la na mão, que a gente vai utilizá-la bastante. Não coloquei todos os versículos aqui no slide, porque sem eles já deu 52. Imagina se tivesse colocado. Meu Deus, ia dar câmera de ficar passando aqui. Então vamos utilizar a Bíblia hoje, a Bíblia de papel aí. Se você não tem, pega carona com alguém perto de você. E a gente vai analisar alguns textos. Amém? Glória a Deus. Antes de começar, eu queria orar agora por você. Se você puder fechar os seus olhos. Querido Deus, neste momento que nós queremos e clamamos é que o freio seja pisado. Que os nossos ânimos, Senhor Deus, refreiem um pouco e que possamos escutar e compreender a Tua palavra na totalidade ao qual ela quer se apresentar nessa manhã. Eu oro, Senhor Deus, que eu seja o primeiro alvo da pregação desse sermão hoje. Que ele me pregue, Senhor Deus. E como nós vamos ver que hoje a minha ação em cima desse púlpito não seja uma ação ao qual Paulo iria condenar. Não, meu Deus, mas que seja uma obra de graça, justificação e salvação, segundo Tiago. Que possamos trabalhar nas suas santas escrituras, meu Deus. Obrigado pela sua palavra. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado por ela, meu Deus. Obrigado por não ter nos deixado em silêncio, meu Pai. Obrigado pela sua santa palavra. Eu oro neste momento clamando revelação e sabedoria para que possamos compreender na totalidade a tua palavra, gerando transformação de mente e de ação. Reordenando afetos, meu Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Antes da gente passar para aquilo que estamos fazendo domingo após domingo, que é um resumo do que falamos até agora, eu já queria fazer a leitura total dos textos que nós vamos trabalhar hoje, certo? E à medida que for avançando o sermão, a gente vai retornando e aí vai estar ali atrás. Mas para que a gente possa começar no sermão propriamente dito, vamos fazer a leitura completa da parte B do capítulo 2 de Tiago e depois a gente começa o sermão. Então vamos lá, Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14, e aí a gente vai ler até o final do capítulo 2. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos lá, eu vou ler aqui na minha versão e você vai acompanhando. Meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem necessitados de roupas e de alimento de cada dia, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes der as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Assim também a fé por si mesma é morta, se não tiver obras. Mas alguém dirá, tu
Tu tem obras, e eu tenho obras. Mostre-me tua fé sem obras, e eu te mostrarei minha fé por meio das minhas obras. Crês que Deus é um só? Fazes bem, pois os demônios também creem e estremecem. Mas ó homem insensato, queres ser convencido de que a fé sem obra é inútil? Não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Assim se cumpriu as Escrituras que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, a prostituta Raabe não foi também justificada pelas obras quando acolheu os espias e fez sair por outro caminho? Pois assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. É uma declaração impactante que Tiago faz. Principalmente dentro do entendimento que nós temos de que o homem ele é salvo exclusivamente por obra de Deus. E como nós vamos ver, é isso que Paulo fala. O homem ele é justificado pela fé. Não há justificação pela obra. Nós escutamos isso diversas vezes, falamos isso diversas vezes. O homem é justificado pela fé, não pela obra. Mas aqui Tiago está falando que a fé sem obra é morta. Não só isso, Tiago está falando que as obras justificam o homem. E é isso que nós vamos trabalhar. Claro, relembrando aqui o que nós falamos até agora, Tiago está dentro de uma carta. É uma palavra que Tiago está dando. A gente não pode pegar textos avulsos e tentar tirar uma informação. Tiago está falando algo. E Tiago ele está dentro daquilo que nós estamos repetindo domingo após domingo, ele está dentro de uma tensão. Perceba que a todo momento Tiago está falando dessa tensão. Ele faz comparações. E no capítulo 2, como nós vemos domingo retrasado, ele está fazendo uma comparação em todo o capítulo entre alguém que diz ter fé e uma ação contrária. O início do capítulo 2 ele fala, você tem fé, mas você está agindo com parcialidade? Não condiz, não tem como. Então, o argumento lógico de Tiago é que, então, se você fala que tem fé e é parcial, logo a sua fé é falsa. E isso ele está fazendo ali desde o final do capítulo 1, quando ele vai falar sobre a verdadeira religião. Então, para Tiago, existe uma argumentação aqui que aqueles que passam pelas provações da vida e não conseguem encontrar propósito na dor é porque estão debaixo dessa falsa religião gerada pela sabedoria de baixo, que ele vai falar no capítulo 3. E no capítulo 2 ele continua essa argumentação quando ele fala sobre a parcialidade. E como nós vimos domingo retrasado, não só ele reforça isso, como ele vai falar sobre esses dois níveis de parcialidade, que foi o que falamos. A primeira parcialidade que Tiago ele confronta, claro, que é nesse primeiro nível mais externo. Não tem como um cristão ser parcial julgando o exterior. A condição financeira, um posicionamento político, uma condição financeira, seja ela qual for, a questão de raças, etnias, não faz sentido um cristão ser parcial, tendo como julgamento ações externas da pessoa. E Tiago vai falar que esse julgamento é mal intencionado. E aí nós caímos no segundo nível que Tiago confronta. Ele vai falar que, então, existe também uma parcialidade visando o benefício próprio. Eu vou favorecer alguém visando que essa pessoa traga algum benefício. Eu vou deixar que agora um político ele entre e fale no púlpito do jeito que ele quiser, porque ou ele vai me dar dinheiro ou ele vai me dar tijolo. Eu vou tratar os ricos da comunidade melhor porque o dízimo deles é um pouco maior. Eu vou tratar melhor um irmão que se veste bem porque ele pode mudar a minha situação. Eu vou tratar melhor alguém ali que tem uma empresa porque ele pode me dar um emprego. Então veja, a parcialidade que Tiago está criticando também cai no nível interior, de fazer julgamento de acordo com a necessidade e as provações que aquela pessoa está passando.
E aí Tiago ele finaliza a primeira parte do capítulo 1 dizendo: falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Finalizamos então o domingo retrasado falando que Tiago está falando de um tribunal futuro. Tiago ele está falando de uma condenação futura. Isso não é estranho para nós, na verdade. Realmente há de acontecer um julgamento nos últimos tempos. Claro que não temos tempo para ficar entrando em pormenores escatológicos de como que será esse julgamento, mas existe o dia da vingança do Senhor. Existe o dia da retribuição de cada um segundo as suas obras. Existe isso. E Tiago está alertando que a falta de misericórdia hoje pode culminar em um tipo de julgamento e condenação futura. É como se Tiago estivesse falando que as ações de misericórdia que fazemos hoje servem como testemunhas para um tribunal futuro ao qual o cristão irá passar. Servirá como peso. Mas, Rafael, o cristão ele não é salvo pela fé em Cristo Jesus? É como se Tiago estivesse falando, olha só, as obras servem para refinar e qualificar que tipo de fé a pessoa tem. E é isso que nós vamos falar hoje. Então, a divisão desse texto que nós lemos, vamos dividir em 4 pontos. Nós vamos falar do que adianta, que é a pergunta inicial de Tiago. Do que adianta? É isso que nós vamos trabalhar no começo. Depois nós vamos falar sobre a justificação pela fidelidade. Depois a justificação pelas obras. E por fim, os frutos da fé inútil. E aí nós encerramos. Novamente quero forçar, vou pedir um pouco a sua atenção, que vamos trabalhar e vamos precisar ficar indo e voltando, amém? E aí vai exigir um pouco de atenção da nossa parte. Então, começando pelo que adianta. No versículo 14, Tiago diz: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Então, o que nós podemos tirar daqui desse versículo 14 inicial? Algumas perguntas, quando lemos. A primeira pergunta: de que adianta? A inutilidade. Tiago está falando que essa fé sem obra, ela é inútil, não serve para nada. Do que adianta? Que proveito tem? Qual é a vantagem? Do que nós podemos fazer com essa fé? Do que adianta, meus irmãos? Relembrando que sempre que Tiago usa a terminologia meus irmãos, ele está chamando para uma ação prática. Ele está colocando logo depois uma ação prática para os ouvintes. Ele está falando do que adianta essa fé falsa. Ela é inútil, ela não tem proveito algum, uma fé meramente psicológica, uma fé meramente ideológica. Ele está falando do que adianta, é inútil. E aí a pergunta que podemos fazer é: o que é inútil? Como eu falei, a fé sem obras. É isso que é inútil que ele está falando. Então, existe uma inutilidade, e a inutilidade é essa fé sem obras. Essa fé pode salvar? Não. E aqui, desde o começo, se a gente olhar com um pouquinho de carinho, já é uma bomba para nós. Pode salvar a fé sem obra? Tiago vai falar que não. Por acaso, ela pode vos salvar? É uma pergunta retórica. E a resposta está dentro da própria pergunta, que é não. Essa fé não tem o poder de produzir salvação. E salvar do quê? É dessa justificação futura que Tiago está falando no versículo 12 e 13. Está fazendo sentido até aqui? Está confuso? Então Tiago ele está falando disso, dessa fé inútil e em relação a essa justificação futura. Vamos continuar. No verso 15, ele vai dizer: se um irmão ou uma irmã precisar de roupa e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até que satisfaça-se, sem porém lhe dar o que é necessário, do que adianta? Assim também a fé, por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Scott McKnight ele vai dizer que é quase uma piada o que Tiago está falando. Porque ele está falando para irmãos. Ele está falando para uma igreja.
E aí ele cria novamente um cenário hipotético exagerado. Imagine que hoje, dentro dessa comunidade, como nós estamos aqui, entre uma pessoa, e não está tão frio hoje, né? Está um clima até que agradável, né? Já estou até com calor, mas isso acho que é porque eu tenho um pouquinho mais de corpo, né? Mas está um climinha agradável hoje, né? Imagine que entre ali alguém, só que hoje estivesse fazendo um frio de rachar. Sabe, aquele frio que Campo Grande não vê há muito tempo, menos 2, 3 graus. E essa pessoa só está com a roupa do corpo, molhada por conta da neblina. E ela fala pra gente, enquanto comunidade, todo mundo bonitinho, quentinho, que está aqui nessa manhã, falando, olha, eu estou com frio. E aí o que Tiago está falando? Olha, vocês todos que estão falando que têm fé em Jesus Cristo, olhassem para essa pessoa e falassem, querido, vai em paz e se aqueça então. Ué, se você está com frio, pega um casaco. Tá difícil? Entra debaixo da coberta. O Tiago está falando, olha, mas não faz sentido essa fé que vocês estão falando. É como se acontecesse isso no meio de vocês. A fé sem obra é esse absurdo de chegar um necessitado e vocês agirem dessa forma. É como se alguém chegasse aqui falando, eu estou morrendo de fome. E a gente olhasse para essa pessoa e falasse, então come. Ué, se você está com fome, vai e come. Ué. É simples de resolver. Tiago está falando que uma fé sem obra é esse absurdo desse cenário. Qual é a lógica de um cristão agir dessa forma? E Tiago faz a comparação da fé sem obra com esse exemplo. E aí ele finaliza dizendo, assim também a fé, por si só, se não acompanhadas de obras, está morta. É uma fé morta. Uma fé inútil e uma fé morta. Não faz sentido. Então, Tiago ele está falando disso, de uma fé acompanhada, como nós estamos repetindo. Estaria então Tiago em contradição com Paulo? Eles estão em conflitos? E para isso nós vamos ter que ir e ler Paulo para que cheguemos numa conclusão aqui. Ao qual agora nós vamos falar e ver a justificação pela fidelidade que Paulo está trabalhando. Para isso nós precisamos dar um contexto antes. Nós estamos dentro de uma carta expositiva, mas eu vou ter que fazer uma introdução à exposição de uma outra carta para que a gente consiga compreender. Nós vamos ler Romanos. E Romanos, ela, assim como é tratado pela maioria dos teólogos, ele é como se fosse um compêndio teológico. Um mini resumo de tudo aquilo que precisamos saber sobre Cristo. Mas não de forma exaustiva, porque tem coisas que Paulo não fala. Mas é como se Paulo reunisse as principais doutrinas de Cristo em uma só carta. A intenção de Romanos é Paulo se apresentar. Afinal de contas, não foi Paulo e os apóstolos que fundaram a igreja de Roma. Eles não tinham ainda. Não se sabe como a igreja de Roma surgiu. Pode ser que seja por conta da diáspora que aconteceu, da expulsão dos judeus, e aí começou ali, então, uma igreja em Roma, mas não se sabe. Tanto é que no começo da carta de Romanos, Paulo está falando que ele queria ter visitado eles antes, que era desejo dele. Paulo ainda não tinha contato com aquela igreja, ele estava se apresentando. E a intenção disso era conseguir algum tipo de apoio daquela igreja para a viagem missionária que ele iria fazer para a Espanha, como vamos ler lá no final de Romanos, no capítulo 15. E aí Paulo fala, olha, eu quero conseguir com vocês o apoio, pois logo mais, e ali Roma ficava pertinho da viagem missionária dele, então ele estava tentando conseguir uma base missionária. Ele também diz que dentro desse percurso da viagem, ele estava ali levando dinheiro para os pobres de Israel. Então esse é o contexto, né, de Romanos. Claro que, ao que dá a entender, existe um problema de entendimento sobre a lei na carta. Isso se dá talvez porque no período da escrita de Romanos, que já foi depois de 54, já era Nero que estava ali como imperador. Mas antes disso nós temos o imperador Cláudio, que ele que foi responsável ali em 49 pela expulsão dos judeus. Ele expulsou todos os judeus. O que se ficou então era uma igreja recém-nascida de gentios. E eles começaram então a provavelmente tentar ler o Antigo Testamento e aplicar algumas coisas. No período da escrita de Paulo, então, esses judeus já haviam retornado, e esses judeus agora, esses mestres judeus, estavam confrontando a igreja de Roma, que era em grande sua parte gentílica, por causa das suas obras. Após o retorno, então, ali ele falou, olha, vocês não estão praticando como deveria o judaísmo, porque afinal de contas, Israel é o povo da aliança.
Então vocês têm que praticar as obras da lei. Temos que relembrar que Israel era um país onde que a religião e o Estado era uma coisa só. Não existia uma distinção entre elas. Então você fazer parte de Israel significava que você fazia parte do povo de Deus. Então o que aqueles mestres da lei em Roma estão falando? Olha, vocês querem fazer parte da promessa de Abraão? Vocês querem fazer parte da promessa do Salvador Messias? Então vocês têm que fazer aquilo que a lei manda. O homem é necessário se circuncidar. Vocês têm que fazer alguns indicadores para entrar no povo de Deus. E é isso que Paulo ele está criticando. Então vamos ler Romanos 1, a partir do verso 18. Romanos capítulo 1, a partir do verso 18. Nós vamos até o 23. A palavra diz o seguinte: pois a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e injustiça do homem, que impede a verdade pela sua injustiça. Pois o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Porque, mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. O que nós temos aqui, após a sua saudação inicial na carta de Romanos, é Paulo começando um argumento. E se assim Deus permitir um dia, nós vamos fazer a exposição de Romanos aqui. Mas é uma carta muito complicada, queridos. É uma carta que a gente vai ter que exigir bastante tempo e atenção. Paulo aqui ele está construindo um argumento teológico, o que vai desembocar lá no capítulo 5, que é ali o ápice da carta dele, onde que ele vai falar sobre a grande reconciliação. Ele está preparando um argumento. E aqui no capítulo 1, após a sua apresentação, ele começa a falar que o homem caiu. O homem caiu, não existe agora mais esperança para o homem. E não existe agora mais a desculpa se ele era judeu ou não, porque Paulo vai dizer que ele poderia ter percebido Deus na natureza e nas coisas criadas. Não há desculpa para esse homem. Paulo está falando então que agora a humanidade, o homem caiu. Não temos esperança no homem. Não temos esperança no povo gentílico. Ele continua então a sua argumentação lá no capítulo 2. Vamos lá. Capítulo 2, a partir do verso 17. Capítulo 2, a partir do verso 17 diz: mas, se tu se chamas judeu, te apoias na lei e te glorias em Deus, e conheces a vontade dele, aprova as coisas excelentes sendo instruído na lei, e estás convencido de que és guia de cegos, luz dos que estão nas trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, que tem na lei a formulação do conhecimento e da verdade. Tu, pois, que ensina os outros, não ensina a ti mesmo? Tu que pensas que tu que pregas que não deverás furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve cometer adultério, adulteras? Tu que abominas os ídolos, rouba-lhes os templos? Tu que se gloria na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, por vossa causa o nome de Deus
É nossa, engasguei. Blasfemado entre as nações. Então, aqui o que Paulo está falando? A primeira linha de argumentação de Paulo é que o homem caiu. Então, qual seria a esperança para a humanidade se o homem caiu, segundo o Antigo Testamento? Seria Israel. A partir de Israel é que as nações seriam abençoadas. Por causa da promessa em Abraão, toda a terra seria abençoada. Então havia esperança para o homem, havia esperança para a criação, havia esperança para a sociedade caída, havia esperança para o pecado. Porque a partir de Israel, a nação que Deus escolheu, o mundo todo iria conhecer quem era Deus. E aqui o que Paulo está falando no capítulo 2 é: mas Israel também caiu. O homem caiu, Israel caiu. O que nós temos agora então? Se o meio pelo qual Deus iria utilizar para abençoar as nações caiu, o que nos resta? E aí continuamos a argumentação dele lá no capítulo 3, verso 9. Vamos lá, capítulo 3, a partir do verso 9. Vamos até o 12, depois nós vamos ler o 19 e o 20. Ele diz: então, somos superiores a eles? Ele está falando em relação aos judeus e à lei. De modo nenhum, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos estão todos debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se desviaram. Juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nem um sequer. Agora o verso 19 e o verso 20. Ele vai dizer, a partir do 19: ora, sabemos que tudo o que a lei diz é para os que estão debaixo da lei que ela diz, para que toda a boca se cale e todo mundo fique sujeito ao julgamento de Deus. Porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem um pleno conhecimento de Deus. Então aqui o que Paulo está falando? Paulo está falando que então o plano falhou? Se os homens caíram, Israel caiu e não tem um justo sequer, não tem ninguém que busque a Deus, qual é a esperança para o homem? O que ficamos então? O que nos resta? E aqui é glorioso, é magnífico como Paulo ele estrutura a sua linha de pensamento. Pois lá no verso 3, e aqui eu vou colocar para que a gente possa acompanhar, Paulo ele diz o seguinte, antes de ler o que nós lemos aqui. Ele vai falar, no capítulo 3, verso 3, que importa se algum deles não creram? A incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? O que importa se o homem caiu? O que importa se Israel caiu? O que importa se não existe nenhum justo? Por acaso Deus depende da fidelidade do homem para que ele seja fiel à sua aliança? O que Paulo está falando é, não importa se todo o cosmo caiu, Deus é fiel. Não importa se não encontramos ninguém que busque a Deus, Deus é fiel e Ele continua fiel. Essa é a linha de argumentação de Paulo, e ele continua no versículo 4 dizendo: de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Não importa a condição caída da humanidade, pois Deus irá exercer a sua fidelidade. Isso para nós essa manhã é um motivo de glórias e graças ao Senhor. Glorificado seja o seu nome e o seu Filho, pela sua fidelidade. Como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgados. Então, como que Deus expressa a sua fidelidade que Paulo está falando com a sua aliança? Como que ele expressa isso? Se o homem caiu
Israel caiu e todo mundo caiu, mas Deus é fiel independente do homem, o que Paulo vai usar como argumento para justificar a sua fidelidade? E para isso nós vamos ler agora o capítulo 3, a partir do verso 21. Capítulo 3, a partir do versículo 21. Paulo vai dizer: mas agora a justiça de Deus se manifestou sem lei, atestada pela lei e pelos profetas. Isso é, a justiça de Deus por meio da fé em Cristo Jesus para todos os que creem, pois não há distinção. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sim, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração de sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Assim, onde há motivo para o orgulho? Foi excluído. Pela lei das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Será que Deus é somente dos judeus? Não, é também dos gentios. E também dos gentios. É também dos gentios? É também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por meio da fé e os da circuncisão, e também por meio da fé e da incircuncisão. Por acaso anularemos a lei pela fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Cara, essa letra está muito pequena na minha Bíblia. Peço. Vamos lá, continuando. Vamos até o versículo 3 do capítulo 4 só. Que diremos sobre Abraão? O mesmo exemplo que Tiago utilizou. Paulo está utilizando o mesmo patriarca da fé. Ele vai dizer: o que diremos sobre Abraão? Nosso pai, humano. O que ele alcançou? Porque se foi justificado pelas obras, Abraão tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. De antemão, é engraçado quando lemos Hebreus, lá no capítulo 12, sobre os heróis da fé, aonde que o autor de Hebreus ele coloca essas duas situações, atribuindo fé a Abraão. No momento que ele creu lá em Gênesis 15, sobre a promessa de Deus, ele acreditou e ele foi atribuído como justiça, e também lá no capítulo 22, quando ele vai ali realizar o sacrifício, aonde Deus pede Isaac. Naquele momento ali também é relembrado a justiça de Abraão. Então veja, Calvino ele diz sobre isso, dentro do seu segundo livro de Instituta, quando ele está fazendo uma defesa sobre a fé e a justificação, ele vai dizer: dizem, contudo, que ainda nos resta acertar contas com Tiago. Temos que resolver algo com Tiago, desde aquele período, pós-reforma, que nos refuta abertamente. É isso que a Igreja Católica atribuía. Olha, Tiago está falando sobre obra. Pois ensina que Abraão foi justificado pelas obras e que também todos nós seremos justificados por ela, como lemos em Tiago 21. E não somente pela fé. Por acaso pretendem que Paulo contradiga Tiago? Essa é a intenção deles? Ele continua dizendo: se considerarem Tiago ministro de Cristo, é preciso interpretar em suas palavras de forma que não estejam em desacordo com o próprio Cristo disse. O Espírito que falou pela boca de Paulo afirma que Abraão conseguiu a justiça pela fé e não pelas obras. Nós também ensinamos que todos os homens são justificados pela fé sem as obras da lei. O próprio Espírito ensina por Tiago que a justiça de Abraão e a nossa consiste nas obras e não somente na fé. É evidente que o Espírito Santo não se contradiz. Tá, beleza, Calvino, você falou tudo, mas e aí, o que a gente faz?
Você deu uma carteirada espiritual, falou, não, se é o mesmo Espírito, não é possível que eles se contradizem. Se você aceita que Tiago é inspirado pelo Espírito, e Paulo também, então e aí, como é que a gente resolve isso? Como que nós vamos lidar com isso daí? Seria até mais fácil utilizar assim, termos diferentes e exemplos diferentes. Mas os dois utilizaram a mesma palavra, justificação, e os dois utilizaram Abraão como exemplo. Claro que não é por acaso. Ambos estavam falando para um povo judeu, ao qual Abraão era a imagem máxima daquela religião. Então ambos estão fazendo um exercício de argumentação indo lá no início, na fonte, para dizer o que eles estavam tentando falar. Então vamos lá. Se o Espírito não se contradiz, como então podemos resolver essa questão? Como podemos resolver o que Tiago e Paulo estão falando? Para isso é necessário definir o que cada um dos autores quer dizer quando fala de três coisas. O que Paulo e Tiago quer dizer quando eles falam em fé, o que Paulo e Tiago querem dizer quando eles falam em obras, o que ambos querem dizer quando falam sobre justificação. E vamos para Paulo, que é o que nós acabamos de ler. Vou tomar uma água. Fala pro seu irmão aí, misericórdia, algo desse jeito aí. É a primeira palavra que vem na cabeça, irmão. Então vamos lá. A fé para Paulo. Para aqueles que desejam e buscam um conteúdo teológico um pouco mais aprofundado, digamos assim, e aqui eu adianto realmente que ele é um pouquinho mais além de um conteúdo base, tá? Porque vai falar um pouco sobre grego ali, vai falar sobre sintaxe, enfim. Mas existe dentro da teologia uma discussão longínqua sobre o que significa fé nas cartas de Paulo. Porque a mesma palavra grega que é utilizada para fé também é utilizada para fidelidade. Então, tem um livrinho que é bem inicial, mas é um pouquinho complexo, do Nijaya Gupta, que vai falar sobre Paulo e a linguagem da fé, onde que ele vai utilizar e vai falar os exemplos de quando que Paulo, ele provavelmente está falando fé e quando provavelmente ele está falando sobre fidelidade. O capítulo 3, que nós lemos de Romanos, e dentro dos comentários, se você for pegar, muitos deles vão falar a mesma coisa. Há um crescente entendimento e compreensão de que Paulo, lá no versículo 22 do capítulo 3, provavelmente ele estava querendo dizer fidelidade de Cristo, não a fé em Cristo. Toda a nossa Bíblia está em fé em Cristo Jesus, né? Que é comumente como é colocado. Então, qual seria a fé e fidelidade? Quando algumas traduções colocam fé de Cristo Jesus, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a fidelidade de Deus é expressa através da vida de Cristo Jesus. É como se Paulo tentasse dizer o seguinte: se você puxar na sua memória toda a vida de Jesus, imagina que cada ato da vida de Jesus era Deus falando para o seu povo que ele é fiel. A fidelidade de Cristo nos lembra da fidelidade de Deus. Então, quando Jesus andava sobre a terra, era Deus falando para o seu povo: eu não esqueci de vocês. Quando Deus curava os enfermos, era Deus falando para o seu povo: eu sou fiel. Porque através da fidelidade do meu filho, vocês vão entender o que é fidelidade agora. Quando Cristo morre na cruz, mesmo ali fazendo aquela oração no Getsemane, ele é fiel a Deus. E a partir da fidelidade de Cristo Jesus, o homem ele é justificado. Fez sentido? Dá para compreender? Claro que é uma discussão muito mais aprofundada. Fica a dica se você quiser ler, tem bastante material sobre isso, não é uma coisa nova. Então, para Paulo, a fé que ele está falando é essa confiança na fidelidade de Deus, como ele fala. Inclusive na sua Bíblia esse deve ser o tema do capítulo 3, fidelidade de Deus. A fé para Paulo é quando confiamos na fidelidade de Deus, que é expressa através da vida e morte do seu filho. Então eu escrevi um texto para ficar bonitinho, então eu vou ler ele, né? A fé para Paulo é a confiança na fidelidade de Deus, especialmente revelada no Evangelho. Toda a ação de Jesus Cristo no seu nascimento, humilhação, morte e ressurreição confirma essa fidelidade divina. E a fé consiste em crer
plenamente nessa obra de Deus para a salvação, confiando que Ele cumprirá suas promessas independente do mérito humano. Então vamos lá, fé é acreditar com força, que a gente sempre fala? Não. Fé é a gente fazer que nem São Longuinho, ficar assim, nossa, eu acredito muito, dou 3 pulinhos, se acontecer, fé é isso? Fé é ficar repetindo a mesma oração porque você acredita muito que vai acontecer. Isso é fé? Segundo Paulo, não. Fé que Paulo está falando é a confiança plena que se Deus não poupou o seu próprio filho, nem poupou o seu próprio filho para a restauração do cosmos, quem dirá que ele irá se esquecer de você enquanto alvo dessa salvação? O que Paulo está falando é, confia em Deus. E confiar em Deus não significa e não nos garante que tudo vai acontecer as coisas bem. E como nós estamos lendo, Tiago ele já vai dizer o contrário. Pela fé em Deus é que nós somos provados. Então essa confiança em Deus, de que Ele está cuidando de tudo, essa fidelidade ao qual Ele está expressando desde o início, quando o homem caiu, quando Ele tirou ali a pele do animal, representando já a morte de Cristo, dizendo para o homem que alguém teria que morrer. Desde o Éden, quando Ele promete que a serpente seria pisada, desde o Éden, quando Ele promete que do homem sairá aquele que irá vencer a serpente, Deus está contando uma história só desde o princípio. E se esse Deus é eterno, a fé que Paulo está falando é: confia em Deus. Com isso, não faz sentido as obras da lei, como nós vamos falar. Ficou claro que a fé é para Paulo? E as obras? As obras em Romanos que Paulo aqui está falando é o cumprimento da lei dos profetas. Ou seja, ações que refletem a justiça exigida por Deus. No plano de Deus, essas obras tinham o propósito de demonstrar a fidelidade à aliança e, ao serem observadas, incluíam os gentios no povo de Deus, permitindo-lhes participar da aliança e da bênção prometida. A gente encontra isso até no Antigo Testamento. A inclusão de um povo gentil, de um povo estrangeiro para o povo de Deus. Só que era necessário algumas obras, era necessário alguns ritos. E é isso que Paulo está criticando. Dentro de uma das perspectivas que podemos analisar Romanos, a tradição e como normalmente é entendida é que Paulo ele está falando num sentido vertical. É Paulo falando que não importa as obras para que vocês sejam salvos. Em outra perspectiva, é num sentido horizontal, onde Paulo está dizendo: vocês não precisam fazer mais esses marcos para fazer parte do povo de Deus. Porque a partir de Cristo Jesus, ele derrubou o muro de inimizade e agora tornou todos um só povo. Então a lei não precisa mais, e isso nós lemos bastante em Hebreus. Estamos debaixo agora de um novo sacerdócio, que não está mais aquele regimento da lei antiga. Então, enfim, é isso que Paulo está criticando. Fez sentido ou está confuso? Está fazendo sentido de verdade ou está confuso? E o que Paulo quer dizer então com justificação? É o ato pelo qual Deus declara o pecador justo pela fé na fidelidade de Deus, revelada em Jesus Cristo. Para Paulo, justificação tem um sentido forense. Tem um sentido jurídico. É Paulo falando que aquele homem foi absolvido dos seus pecados por conta de Cristo Jesus. Aquele exercício glorioso que sempre fazemos, que quando Jesus nos olha, quando Deus nos olha, Ele olha a Cristo Jesus, o seu sacrifício na cruz. Realmente aconteceu uma substituição. A morte que era para nós, Cristo substituiu em nosso lugar. E é isso que Paulo agora fala, que então o homem foi justificado. Então veja,
Se a obra de Cristo Jesus é o suficiente para justificar o homem, as obras da lei perderam seu papel. Se a obra de Cristo Jesus salvífica é suficiente para salvar o homem do pecado e do juízo futuro, não faz sentido insistir em alguns atos da obra da lei antiga. É isso que Paulo está falando. Então, só relembrando tudo que falamos até agora de Paulo, que foi bastante coisa, ele está dentro do argumento, ele falou que o homem caiu, ele falou que Israel caiu, ele falou que todo mundo caiu. E qual é a esperança? A sua fidelidade. Como Paulo expressa a sua fidelidade com o seu povo? Através de Cristo Jesus. Dentro do entendimento de que sempre que Jesus vivia, andava e fazia as coisas, era Deus lembrando o seu povo que ele era fiel. Amém? Glória a Deus? Então vamos partir aqui já para o encerramento, para a parte final. Falamos bastante sobre Paulo, mas e aí? O que Tiago está falando então sobre justificação pelas obras? Em Tiago 2,18 ele vai dizer: Contudo, alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pela obra. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e estremecem. Tiago coloca um interlocutor imaginário agora na conversa. E na hora que ele coloca esse outro participante dentro da sua conversa, ele lembra de Deuteronômio 6,4. Ele lembra do Shema. Sabe? O Shema, a maior declaração de fé dos judeus. Lembra-te, ó Israel, existe só um Deus. O que Tiago está falando aqui? Ora, você está falando que tem fé e ainda fala assim, não, eu acredito na Bíblia, eu acredito que existe só um Deus. É como se nos nossos tempos alguém falasse para mim e para você, não, mas eu acredito em Deus. Tá, mas a sua vida não está de acordo com isso. Não, mas eu acredito em Deus, eu acredito que existe só um Deus. Olha, esse Deus quando vier, sabe aquele papo? Olha, eu tenho até medo do que vai acontecer se Deus viesse hoje com a minha vida. Nossa, eu preciso dar um jeito na minha vida. E nunca dá, né? Mas eu preciso dar um jeito na minha vida. Eu acredito em um só Deus. Eu acredito nesse Deus verdadeiro. Eu acredito em Jesus Cristo. Eu acredito em tudo isso. Aí Tiago está falando com esse interlocutor imaginário. Você acredita? Acredito. Parabéns, querido. Muito bom para você que você acredita. Mas veja, a crença até os demônios acreditam. Não só acreditam, como diferente de você, esses sim se estremecem quando lembram do nome dele. Mas você, que se diz acreditar em Cristo Jesus, continua a viver uma vida e uma fé sem obras. Essa fé que você está falando, segundo Tiago, ela é inútil. É uma fé falsa. Então ele coloca isso daí. Quantos de nós nos encontramos na mesma situação, declarando a fé internamente, mas sem viver de forma externa? Ainda dá tempo. Só mais um pouquinho. Domingo que vem, semana que vem, amanhã, mais tarde. Uma fé sem obras. Então Tiago diz, insensato. Não é a primeira vez que Tiago faz isso. Não é a primeira vez que Tiago vai dizer que a sabedoria de baixo gera uma tolice no homem. Gera uma loucura, gera um delírio. E é isso que ele está falando desde o começo do capítulo 2. Como que você diz que tem fé, mas não age de acordo? Isso é loucura, é insensatez. A sabedoria de baixo corrompeu a sua mente. Ao ponto de você achar que o que você está vivendo, como ele fala no final do capítulo 1, é a verdadeira religião. E aqui Tiago, ele está desde o começo da sua carta declarando momento após momento. Não se engane. Não passe os anos achando que aquilo que você está vivendo é uma verdadeira religião. Não se engane em achar que uma fé sem obras é verdadeira. Não se engane, queridos. Porque essa sabedoria de baixo, como ele diz no capítulo 3, ela é maligna, demoníaca e te leva para a condenação eterna.
Então para de se enganar. E aqui ele fala insensato. Até os demônios creem como você crê. E aí então ele dá um cheque ali. Quer se certificar que a fé sem obra é inútil? E aí sim ele vai para a argumentação de Abraão. Ele vai dizer, não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam andando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vamos fazer uma pausa aqui, mas tem alguns versículos para ler. Na visão de Tiago, o que ele está tentando dizer? Se formos pegar, fazendo um paralelo. É como se ele estivesse falando assim, olha, aquilo que Paulo utilizou para falar que o homem é justificado sem fé era a vida inicial de Abraão. E após isso, Abraão errou e errou pra caramba. Não é verdade? Ali com Agar, gerando Ismael, mentindo sobre a questão de Sara, sua esposa. Abraão errou após isso, mas mesmo assim, antes disso tudo acontecer, Deus imputa ele como justiça. Ele estava justo, ele foi justificado, mas errou depois disso. O que Tiago está falando aqui é que, a partir desse momento inicial de justificação, ao qual o homem não tem poder algum, realmente parte de Deus, é Deus que age, mesmo com todos os erros, foi atribuído a Abraão que ele foi justo. E isso Paulo está certo. Mas Tiago vai dizer que, posterior a isso, quase 40 anos depois, Abraão provou a sua fé quando levou o seu filho para o sacrifício. Um absurdo sem precedentes quando lemos nas Escrituras. Para aqueles que não comungam da fé cristã, essa é uma passagem que é uma barbárie, meus amigos. Eu não sei se você passa batido isso daí, de tanto que a gente já leu na nossa infância, sabe? Mas é loucura. Não é só loucura o pedido, mas também a obediência. E ali talvez Abraão foi até as últimas consequências com a certeza de que Deus é fiel. E ele me prometeu uma geração. Mesmo que ele morra, ele vai ressuscitar. Para Tiago, ele está falando, olha só, o início é por Deus, mas a caminhada é com você. Existe uma soberania de Deus que salva o homem, mas existe uma responsabilidade do homem em dar manutenção nessa salvação. É como se Tiago falasse bem assim, as suas obras é o que expõe de forma pública a sua justificação. As suas obras, a maneira como você vive, é aquilo que te justifica, não porque é as obras que você faz, mas porque essas obras transparecem e falam naquilo que você acredita. Fez sentido? Ficou complicado? Fez sentido? Ele continua dizendo, vejam que uma pessoa é justificada pelas obras, não apenas pela fé. Caso semelhante é de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e lhe fez sair por outro caminho? Portanto, como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obras está morta. Então o que é fé para Tiago? Ao contrário da fé morta que ele está falando, produzida pelo engano da sabedoria terrena, a fé verdadeira é ativa e produtiva. Não existe uma fé intelectual. Não existe apenas uma fé na fala. Não existe um cristão não praticante. Porque para Tiago ele está falando que isso não é fé. É um engano. Essa fé que ele está falando, ela não é inútil.
mas se manifesta em obras que servem como testemunho de uma vida de crença. Em outras palavras, a fé é justificada e validada pela prática diária do crente, mostrando que a confiança em Deus é genuína. E é isso que ele está falando desde o capítulo 1. Para de ficar cocheando entre dois pensamentos. Para de ficar duvidando, buscando uma hora a sabedoria do alto, uma hora a sabedoria de baixo. Prova a sua fé com a sua vida, pois isso servirá de testemunho nesse julgamento futuro que ele está falando. As obras, ao contrário de Paulo, Tiago não se refere aos marcos distintivos de Israel e gentios, como a circuncisão. As obras que ele chama de justificadoras são as práticas da palavra, como ele fala no capítulo 1. Não só ser ouvinte, mas praticante da palavra. É assim que você comprova a sua fé, praticando, colocando em prática. Isso nós lemos em Hebreus e em tantas outras passagens. Uma fé verdadeira é uma fé prática. Não existe uma fé que não é praticada. E uma vida ativa que não oscila em dois pensamentos, como ele fala no capítulo 1 também, mas busca constantemente a sabedoria do alto. Essas obras resultam em ações de justiça que evidenciam a fé verdadeira e servem como manifestações práticas da vida cristã. E a justificação para Tiago, então? A justificação para eles significa que as obras presentes atuam como testemunhas em um julgamento futuro. Sabe aquele exemplo que a gente dava antes do telão? Quem já ouviu esse exemplo? Nos últimos dias haverá uma fila, e quando for chamada a sua vez, haverá um telão gigante, e ali mostrará tudo que você fez na sua vida, aleluia. E dependendo do que você fez, ou você vai pela porta que é estreita, ou você vai pelo caminho que é largo. Lembra aquele terror louco, psicológico? O que Tiago está falando é que se fosse isso, dentro desse tribunal futuro, no momento da sua condenação justa, por causa que todos os homens caíram, a sua vida testemunhasse a seu favor, falando, epa, peraí, a fé dele é verdadeira. Ele viveu de acordo. Ele lutou o bom combate. Ele correu a boa corrida. Ele guardou a sua fé. É como se as obras e a vida do crente testemunhassem em seu favor. E é por isso que para Tiago, essa fé sem obra não produz salvação. Assim as obras cumprirão e evidenciarão aquilo que foi recebido no coração, confirmando a justificação interna recebida pela graça, por meio da fé na fidelidade do Evangelho de Cristo. Após tudo isso, então, Calvino ele vai resumir isso daí, né? Ele fala, assim como Paulo declara que somos justificados sem a ajuda das obras, Tiago não permite que aqueles que carecem de boas obras sejam considerados justos. Um permite e o outro impede. E com isso agora, o último ponto, só tem mais 4 slides e aí nós encerramos. Se podemos tirar uma aplicação, e eu sei que hoje o conteúdo foi um pouco mais teológico, explicativo, mas é necessário, até um pouco maçante, porque precisamos esclarecer isso daí para avançar. E claro, teve aplicação durante toda a mensagem, né? Mas podemos tirar ali 3 coisas, né? Dessa passagem que nós lemos, o que podemos tirar? Scott McKnight ele vai dizer que ele, Tiago, dentro dessa passagem, está enfatizando um ponto, e fazemos bem em nos ater a esse ponto, que defende com 4 palavras, no caso é 3, eu coloquei 4 aqui, mas são 3. Primeiro, a fé sem obra é inútil, como nós falamos até agora. Segundo, essa fé que Tiago está criticando não pode salvar, ou seja, ela é ineficaz. E terceiro, ela é e está morta. No primeiro, nós lemos ali no início, já no versículo 14, do que adianta? Essa pergunta feita por Tiago resume bem a experiência de uma fé inativa, de uma fé não praticada. Do que adianta? Do que adianta ir para a igreja domingo?
Qual valor tem em falar que domingo é o dia do Senhor? Eu não pratico a minha fé. Segunda-feira eu vou viver da mesma forma como alguém que não a tem. Então, o que de valor tem em um culto ao Senhor? Tiago resume bem isso daí. Do que adianta? A falta de prática torna a fé inútil. É inútil ter fé. E essa inutilidade traz consigo a ausência de propósito. Como o pastor João tem falado também domingo após domingo, se a minha fé é inútil, para que eu vou orar? O que me leva a orar no momento de angústia? Por que devo jejuar? Por que eu devo ler a Bíblia? Tudo isso são práticas do homem. É tudo sem sentido, nada importa, não vai ser respondido mesmo. Assim, chega-se inevitavelmente à sensação de vaidade e de relevância. Lembra que falamos que a sabedoria de baixo é a sensação antes da conclusão do professor em Eclesiastes? Tudo é vaidade. Não faz sentido, é tudo vão, tudo isso daí é vão. Eu vou mais um domingo escutar mais uma vez que Cristo morreu na cruz, eu já sei de tudo isso daí. Dessa forma, a fé deixa de ser expressão de fidelidade da nossa parte e se reduz a uma mera profissão verbal, como era aqueles que Tiago estava criticando. Eu tenho fé, mas eu não ajo com fidelidade a Deus. Mas eu tenho fé, mas eu continuo sonegando imposto. Eu tenho fé, mas continuo traindo a minha esposa. Eu tenho fé, mas a minha vida não se baseia como aqueles que acreditam. É uma mera profissão verbal. E é isso que Tiago critica. Parabéns. Os demônios fazem a mesma coisa, mas eles se estremecem quando falam isso. Como é no caso da denúncia de Tiago. Então essa é a primeira coisa. Segundo, não pode salvar e é ineficaz. O que Tiago está afirmando é que esse tipo de fé não pode salvar. Esse tipo de fé. Essa fé que ele está criticando, não a fé genuína, não a fé que Paulo está falando. Essa fé sem obras não pode salvar. Vale lembrar que a falta de obras não é a causa. Não é isso que torna elas inúteis. Mas o sintoma que revela que essa fé sem obras ela é falsa. Porque se fosse verdadeira, teria obras. Uma fé baseada no engano, na insensatez, na contradição e na ausência da prática da palavra. Dessa forma, ela não pode produzir perseverança nas provações. Ela não consegue suportar as tentações, resultando em uma fé não refinada, que a todo momento vacila entre dois pensamentos. E por último, ela é e está morta. Essa falsa fé, fruto dessa insensatez que Tiago está falando, produz um absurdo tremendo. Uma fé morta. O que é contraditório a tudo aquilo que nós acreditamos enquanto cristãos. Uma fé que é morta. Que não produz vida. Que é incapaz de produzir vida naqueles que já estavam mortos em seus pecados e delitos. É um absurdo tremendo o que a sabedoria de baixo gera no homem. Como esperar que ações produzam vida a partir de uma fé assim? E ele encerra no versículo final dizendo: o corpo sem espírito está morto, é apenas matéria. Matéria gera matéria. O corpo só consegue gerar aquilo que é terreno. Não produz vida. Não produz aquilo que é eterno. Essa é a crítica de Tiago. Você pode se colocar de pé? Que possamos orar por um momento agora. Refletir sobre a palavra que foi falada. E clamar a ajuda do Espírito para que Ele nos auxilie neste momento de avaliar a nossa própria fé. Em que estado que ela se encontra?
Claro que não estamos falando de uma fé meritocrata, ao qual Paulo está criticando, mas estamos falando de uma fé que é evidenciada pelo jeito que vivemos. Como estamos vivendo a nossa fé até esse momento? Se alguém que não acredita em Deus olhar a nossa vida, ela irá testemunhar a Cristo, ou alguém que meramente não acredita em nada e vive a vida como qualquer outra pessoa?